Todas as vezes em que nós começamos um curso e iniciamos a decolagem, quando vem o feriado de 7 de setembro, cai a atenção que deve existir num curso com aulas semanais. Quer dizer, o espaçamento da aula por 15 dias faz com que a gente, às vezes, tenha dificuldade de retomar. Na semana retrasada, a minha preocupação foi, basicamente, trabalhar uma opção metodológica, uma tensão metodológica, melhor dizendo, do ponto de vista da sociologia da Constituição. Eu falei muito na ideia de uma Constituição vista como um sistema normativo fechado, independente, avesso a qualquer relação com a história, com a sociologia, com a economia, e o inverso, que é a ideia de um sistema normativo, de um sistema constitucional aberto, uma Constituição mais aberta, e não uma Constituição rígida. Um direito, portanto, dependente de uma interação com a ciência política, com a antropologia, com a economia política, com a história, etc, etc, etc. O que eu vou hoje fazer na aula de hoje é o desdobramento daquela discussão. E na aula de hoje eu vou começar partindo de algumas questões, de alguns pontos de partida que eu acho que vão ser bastante importantes para vocês entenderem o curso de Direito Constitucional no ano que vem. Basicamente, o que eu vou começar é partir de um conceito teórico. O primeiro conceito que eu vou desenvolver, o único conceito que eu vou desenvolver hoje, é a ideia de complexidade. Como é que no campo da sociologia da Constituição, e isso o Campilongo vai aprofundar bem, como é que no campo da sociologia da Constituição nós entendemos o conceito de complexidade? Complexidade, para nós, é a tendência que um sistema social tem, que um sistema econômico tem, que um sistema político, cultural, esportivo, científico tem, de se subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados. E assim por diante. Quer dizer, a complexidade aumenta quando a sociedade se subdivide em sistemas funcionalmente diferenciados e depois ela vai tendendo a se subdividir em subsistemas ainda mais diferenciados. Vejam, por exemplo, a questão do direito do consumidor. Durante muito tempo, nós tivemos o direito do consumidor e ele dava conta satisfatoriamente, bastante bem, dos problemas de todos os setores da economia. Mas, na medida em que a economia brasileira foi ficando mais complexa, nós começamos a perceber que o setor bancário começou a se queixar dizendo que as necessidades do setor bancário, as especificidades do setor bancário, não estavam contempladas no Código de Defesa do Consumidor. Os hospitais particulares fizeram a mesma reclamação. Os supermercados fizeram a mesma reclamação. Portanto, o que é que nós estamos percebendo aí? Nós estamos percebendo que o sistema médico, o sistema financeiro, os supermercados, o sistema de abastecimento do varejo foram ficando mais complexos. E é nessa complexidade as especificidades do setor de saúde, as especificidades do setor de supermercados e do setor financeiro não conseguem ser atendidas por um único código. Então, a primeira questão que eu chamo a atenção de vocês para a aula de hoje vai ser o fio condutor, é essa ideia de complexidade. Quer dizer, o Brasil é uma sociedade, o Brasil tem uma sociedade complexa, o Brasil é um país complexo. Portanto, o que eu quero dizer é que, na medida em que nós somos um país complexo, desigual, heterogêneo, conflitivo, com uma dimensão continental, pensar uma Constituição para esse país é sempre uma atividade muito difícil. Porque, vamos dizer, pensar uma Constituição para uma Suíça da vida ou para um país, vamos dizer, da Escandinávia, eu tenho sociedades pequenas, sociedades muito bem integradas do ponto de vista da distribuição de renda, sociedades estabilizadas, portanto, eu tenho uma certa facilidade de criar um link, aquilo que na sociologia do direito nós podemos chamar de engate ou de acoplagem, entre a estrutura social, a estrutura econômica e a estrutura constitucional. Agora, quando eu pego um país como o Brasil, com essas dimensões continentais, com problemas que vêm desde o tempo da independência, e com alguns números que eu vou mencionar aqui, eu vou perceber como é difícil a gente pensar, primeiro, na formulação de uma Constituição capaz de acoplar o sistema jurídico a esse sistema social extraordinariamente complexo. Portanto, a primeira noção, e a noção teórica, a premissa da qual eu parto dessa aula, é exatamente essa ideia de complexidade. A segunda questão, o segundo ponto de partida, a segunda premissa da aula de hoje, eu vou tomar alguns números, algumas estatísticas, para ilustrar melhor o que é a complexidade da sociedade brasileira, o que é, digamos, a crise de identidade da sociedade brasileira. Por exemplo, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
divulgou em julho, portanto, há 2 meses atrás, uma pesquisa mostrando que metade da população brasileira, nós temos alguma coisa em torno de 220, 225 milhões de brasileiros, portanto, metade, 125 milhões de brasileiros, mais precisamente 125.200.000 pessoas, convive com algum grau de insegurança alimentar. Desse total de 125.200.000 brasileiros que estão convivendo com algum grau de insegurança alimentar, 33 milhões não têm o que comer. É um número absolutamente dramático. Mas vejam como é que esse número vai se encadeando, logicamente, coerentemente, com outros números, não é? Basicamente, o segundo indicador que eu gostaria de passar para vocês é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no levantamento de 2020. Segundo o IBGE, a parcela de 1% da população brasileira com menor renda mensal ganhava, em média, 35 vezes, mais precisamente 34,9 vezes, mais do que a metade dos brasileiros com menores rendimentos. Isso é claramente o perfil de uma pirâmide de concentração de renda. Ou seja, a parcela de 1% da população brasileira com a maior renda mensal, a parcela de 1% da população brasileira com a menor renda mensal ganhava, em média, 30... Eu inverti aqui. A parcela de 1% da população brasileira com a maior renda mensal ganhava 34,9 vezes, em média, mais do que a metade dos brasileiros com menores rendimentos. Não é? Com menores rendimentos. Deixa eu só acertar aqui para não cometer esse erro mais uma vez. Quer dizer, eu tenho aqui o perfil clássico, não é, da pirâmide da concentração de renda. A outra indicador que eu gostaria de passar diz respeito ao texto do professor José Murilo de Carvalho, que é um historiador da Academia Brasileira de Letras, foi professor em Stanford e é um dos mais importantes, membro da Academia Brasileira de Letras, e é um dos mais importantes historiadores de problemas de políticos e, principalmente, de problemas de cidadania. No livro dele sobre a evolução da cidadania no Brasil, que é uma análise histórica e que é belíssimo esse livro, ele, quando trata dos direitos civis, ele classifica a população brasileira em 3 segmentos. Ele classifica a população em doutores, ele classifica a população em matéria de direitos civis, de acesso aos direitos civis, o cidadão simples, e, ao mesmo tempo, ele também trabalha com a ideia de elementos. Não é? Os doutores são os privilegiados, são aqueles que estão acima da lei. Os cidadãos simples são aqueles que são sujeitos ao rigor da lei. E os elementos, ele utiliza aquela noção dos policiais. Fulano não é um cidadão, fulano é um elemento quando ele é preso. Não é? E aí ele vai classificar essa, vamos dizer, estratificação da sociedade brasileira por renda em doutores, cidadãos simples e elementos, com base no Plano Nacional de Amostragem por Domicílio de 1996. Basicamente, em 1996, os doutores, isto é, os privilegiados, eram 8% das famílias brasileiras. Os cidadãos simples, que são os sujeitos ao rigor da lei e que ganhavam alguma coisa naquela época entre 2 a 20 salários mínimos da PNAD, não é? Eram 63% das famílias brasileiras. E os elementos, que segundo a PNAD, são aqueles que ganham até 2 salários mínimos, representam 23% das famílias brasileiras. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a sociedade brasileira é extraordinariamente desigual. Essa sociedade é extraordinariamente desigual. Eu tinha preparado aqui, mas eu não sei onde eu botei. Deixa eu ver se foi aqui. Ah, está aqui. Não é? Eu tinha feito para vocês, na última aula, a menção a um conjunto de estatísticas do IPEA, na época em que nós preparamos um documento. Eu fui convidado a ajudar num projeto que era para entender os anos 90 a partir da desigualdade da sociedade brasileira, num processo de democratização, de constitucionalização, que foi a transição da década de 1980 para a década de 1990. Naquele momento, nós trabalhamos, não é? Quando eles me passaram para fazer a seguinte pergunta: como é que o direito penetra numa sociedade desigual? Naquele momento, eles me deram
alguns números, dizendo que nós tínhamos 11% da população que controlavam apenas 1% da renda. Depois nós tínhamos um segundo grupo de 60 milhões de brasileiros que controlavam, que representavam 42% da população, mas só detinham 12% da renda. Depois nós tínhamos um terceiro grupo. Esse terceiro grupo representava 39% da população brasileira e controlava 40% da renda brasileira. E depois nós tínhamos, na cúpula, a elite com 12 milhões de habitantes e a elite controlava 47% da renda nacional. Numa sociedade como essa, eu parto para fazer desses números, para fazer a pergunta que vai ser a base da minha aula. A pergunta que vai ser a base da minha aula é tomar a Constituição como uma ideia de contrato, tomar a Constituição como ideia de um pacto. Quando nós olhamos a filosofia política do século XVIII, a filosofia política do século XIX e a sua evolução na primeira fase do século XIX, nós vamos começar a perceber o quê? Nós vamos começar a perceber que sempre se pensou a Constituição como um conjunto de regras. Essas regras eram regras que definiam, não é, os limites da atuação do Estado, eram regras que definiam o tipo de Estado, eram regras que definiam certas liberdades e certas obrigações, mas, acima de tudo, o que se pensava era na ideia de um pacto, o que se pensava era na ideia de um contrato social dentro dos padrões do contratualismo dos filósofos liberais, como é o caso de John Locke ou como é o caso de Jeremias Bentham. Nesse sentido, não é? A pergunta que eu posso fazer, que eu vou fazer para tentar desenvolver a aula de hoje, é a seguinte: considerando-se que a ideia de um pacto ou de um contrato social nos moldes da filosofia política do fim do século XVII e do começo do século XVIII, duas perguntas podemos fazer quando falamos sobre Constituição como um contrato numa sociedade desigual. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, primeiro, em que medida o Brasil é uma sociedade integrada? Há integração na sociedade? O Brasil é uma sociedade integrada? Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, que houve um dia em que eu ganhei, fui um dos vencedores do Prêmio Jabuti de Literatura na Sala São Paulo. E ao sair da Sala São Paulo, o carro que foi me levar e foi me buscar atrasou muito. E ali naquele momento era a Cracolândia. Eu tinha uma sensação absolutamente, vamos dizer, dramática. Ninguém me afetou, não havia problemas de segurança em princípio. Eu estava ao lado de um professor da Fundação Getúlio Vargas, mas o contraste social nos chocava. O contraste social nos levava exatamente a fazer essa identidade, a fazer essa pergunta: quem somos nós, tendo em vista uma identidade coletiva da nacionalidade brasileira? Quem somos nós num contexto em que eu tinha claramente ali, não é, o que havia de mais indigente da sociedade brasileira e, ao meu lado, um professor da GV, que é de classe média, e eu que sou de classe média. Nesse sentido, portanto, a pergunta que se coloca é: em que medida o Brasil é uma sociedade efetivamente integrada? E a segunda pergunta é: com esse perfil de concentração de renda, com esse perfil de desigualdade social, com esse perfil de fraturas sociais, como é que podem funcionar no Brasil, não é? Como é que podem funcionar no Brasil os mecanismos de formação da identidade coletiva? Quem somos nós como nação? Quem somos nós como identidade coletiva? Eu diria para vocês que, nos meus 73 anos, eu vi a identidade coletiva sendo manifestada apenas em 4 a 5 oportunidades. Em 1970, quando nem seus pais eram nascidos, o Brasil ganhou a Copa do Mundo do México. Eu percebi claramente, naquele momento, uma festa coletiva, independentemente de distribuição de renda e coisa do gênero. Depois eu percebi claramente a identidade coletiva quando, em 1985, Tancredo Neves morreu sem ter assumido a presidência da República, e aquilo foi uma comoção nacional. E mais à frente, Ayrton Senna. Depois as Copas foram se naturalizando, as Copas do Mundo foram se naturalizando. A pergunta que se faz é: como é que nós lidamos com a identidade coletiva numa sociedade em que os indicadores sociais mostram que a sociedade brasileira é altamente desigual e que as razões dessa desigualdade são difíceis de serem removidas em um mandato presidencial? Outra questão, então, essas são as duas primeiras questões. É evidente que os números que eu menciono apontam uma resposta negativa. Quer dizer, nós não temos mecanismos eficientes de erosão, não temos mecanismos eficientes de formação da identidade coletiva brasileira, não é? Com isso, nós temos problemas, nós temos alguns problemas. Nessa linha de raciocínio meu, quais são as características da sociedade brasileira com base no perfil da distribuição de renda? Já eu vou entrar na questão da dificuldade, que é
elaborar uma Constituição a partir de um poder constituinte originário, a partir de uma Assembleia Constituinte eleita democraticamente, para tentar unificar esse país do ponto de vista jurídico, do ponto de vista lógico-jurídico. Ou seja, eu tenho uma sociedade complexa demais, desigual demais, para, num determinado momento, eu poder uni-la juridicamente a partir de uma carta, de um contrato, de uma lex suprema ou de uma norma normarum, quer dizer, uma norma das normas que é a Constituição. Não é? Quais são as características da sociedade brasileira? Eu tenho aqui algumas características, 6 características. Em primeiro lugar, numa sociedade como essa, não há valores sedimentados. Numa sociedade como essa, é difícil eu ter valores sedimentados. Quer dizer, eu tenho, na realidade, a possibilidade de perceber, nós temos a possibilidade de perceber que a sociedade brasileira vai mudando continuamente. Ela tem algumas tradições setoriais, elas têm algumas tradições em alguns segmentos sociais, mas quando nós olhamos a sociedade brasileira com esse S maiúsculo, o que nós vamos perceber é que não há uma cultura comum. Não há uma identidade coletiva, não há valores de nação sedimentados na sociedade brasileira. Até o quadro, não é, da independência brasileira do Pedro Américo é um plágio de um pintor francês. Isso foi dito a semana passada, eu já sabia disso, e isso hoje está na Folha de São Paulo também. Quer dizer, até a manifestação de independência, não é, que, de certo modo, criou as faculdades de Direito em 11 de agosto de 1827, com a finalidade de formar a burocracia do Estado brasileiro, com a finalidade de formar a elite política brasileira, os quadros diplomáticos brasileiros, e criar um valor cultural brasileiro a partir do romantismo da literatura, para nos dar uma, vamos dizer, noção de identidade coletiva. Não é? Muita coisa que foi feita ali foi feita dentro de uma visão como essa do quadro Dom Pedro I, que é uma farsa, não é? do ponto de vista da originalidade do Pedro Américo. A segunda questão que eu chamo a atenção de vocês é que, numa sociedade como essa, nós começamos a perceber que existem diferentes linhas de conflito. Quer dizer, eu posso ter uma linha de conflito na classe média, eu posso ter uma linha de conflito no setor trabalhador, com carteira assinada, eu posso ter uma linha de conflito no setor trabalhador do mercado informal de trabalho, eu posso ter uma linha de conflito entre os indigentes, como posso ter uma linha de conflito entre, vamos dizer, na burguesia brasileira. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma multiplicação de linhas de conflito. E essa multiplicação de linhas de conflito tem uma característica bastante interessante. Qual é a característica bastante interessante dessas linhas de conflito? A questão que eu quero dizer é que, quando eu apresentei aqueles números que o pessoal do IPEA me passou naquele trabalho, eles diziam que o segmento de indigentes no Brasil, com 15 milhões de brasileiros, que representava 1% da população e detinha apenas 1% da renda, correspondia a um país chamado Bangladesh. O segundo grupo, de 60 milhões de brasileiros, correspondia a um grupo de, não mais de pobreza absoluta, mas um público intermediário entre a pobreza absoluta e a pobreza relativa. Quer dizer, o primeiro grupo era miserável, o segundo grupo era indigente, e correspondia a um país como Quênia. O terceiro país é um país como a Colômbia, que tinha 39% da população brasileira e concentrava 40% da renda nacional. E a elite, não é? 12 milhões de brasileiros que concentram 47% da renda. Vejam, o que eu quero dizer quando falo na multiplicação das linhas de conflito é que os conflitos que nós temos no Brasil são conflitos que se intercruzam. O conflito daquilo que a gente chamava de Quênia e o conflito que nós chamávamos de Itália, eles se intercruzam. Os conflitos que nós chamávamos de uma Colômbia ou os conflitos que nós chamávamos de um Bangladesh, eles vão se interagindo, eles vão se intercruzando. Portanto, a segunda característica da sociedade brasileira, a partir de uma leitura, a partir da sua concentração de renda, é de que há uma multiplicação das linhas de conflito e intercruzamento dos antagonismos. A terceira característica da sociedade brasileira é uma enorme diversificação de interesses particulares. Esses interesses são tão particulares, são tão, vamos dizer, especificamente particulares, que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar com valores gerais, com valores mais comuns, no sentido de definir algum significado para expressões como dignidade do valor humano, bem comum e coisa do gênero.
Quarto lugar, quando nós olhamos uma sociedade como essa, nós vamos começar a perceber que é uma sociedade em constante mutação, é uma sociedade cambiante. E uma das características das sociedades cambiantes é que, nas sociedades cambiantes, é difícil a gente sedimentar novas rotinas, é difícil a gente criar novas rotinas e, com o tempo, sedimentar, fazer da rotina uma certa, como é que eu poderia dizer, tradição. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que novas rotinas têm dificuldades para serem sedimentadas, uma vez que essas rotinas, para serem sedimentadas, vão depender da distribuição do poder econômico, da distribuição do poder social e do poder político. Ou seja, quando eu tenho uma sociedade altamente desigual, em termos de uma sociedade de identificação de todos a partir de um mesmo território, nós vamos ter enormes dificuldades para que essas rotinas, num país com essas características, sejam sedimentadas, porque essas rotinas, esses comportamentos vão depender da distribuição de renda, da distribuição do poder político, da distribuição do poder social, da distribuição do poder educacional, da distribuição do poder econômico. Em quarto lugar, não é? Vai surgir uma nova característica. As novas hierarquias que vão surgindo no Brasil, elas se estabelecem fora dos espaços institucionais, fora dos espaços institucionais tradicionais. Ou seja, quando o Zé Murilo de Carvalho, o historiador José Murilo de Carvalho, vai separar o Brasil entre doutores, cidadãos simples e elementos, os elementos fazem parte da população marginal, o que é que nós vamos perceber? Numa sociedade como essa, as hierarquias vão se estabelecendo fora dos espaços tradicionais, fora dos espaços institucionais tradicionais. Quer dizer, nós vamos começar a perceber, não é? Claramente, recentemente, ou não tão recentemente, o sociólogo do direito, Joaquim Falcão, Joaquim de Arruda Falcão, quer dizer, ele e eu fomos os primeiros professores titulares de sociologia do direito, quando a disciplina foi criada como uma disciplina obrigatória no curso de graduação, publicou, algum tempo atrás, no jornal Valor, o que ele chama hoje de um poder miliciano, de um poder de organizações criminosas, de narcotráfico, de determinadas entidades formadas por empresários de altíssimo nível. Ou seja, o que nós vamos perceber é que fora dos espaços institucionais, dentro dos espaços, dentro dos limites dos espaços institucionais tradicionais, nós vamos ter um processo de esvaziamento em função daquilo que vai sendo criado em termos de uma hierarquia fora, não é? Absolutamente fora dos espaços institucionais. E aquilo que vai sendo criado, esses espaços fora dos espaços institucionais que vão sendo criados, eles vão se revelando como um mecanismo paralelo de poder. Eles vão se revelando como mecanismos que, de certo modo, corrompem, prostituem, viciam os espaços institucionais. Quando nós olhamos, por exemplo, as manifestações dentro do judiciário, do ponto de vista da sua, vamos dizer, do seu orçamento ou do salário da magistratura, nós vamos perceber que, por trás disso, não existem partidos políticos, mas existem corporações de magistrados especificamente criadas, muitas delas são entidades absolutamente trabalhistas, quase de nível sindical, nada tem a ver com o poder público, mas funcionam como mecanismos de pressão que atravessam paralelamente o parlamento para tentar aumentar a dotação orçamentária do judiciário e aumentar o rendimento médio dos juízes, ou, desculpem, o salário dos juízes, que já por seu lado, já definiram, já julgaram, digamos assim, a questão do teto constitucional a seu favor, fazendo com que determinadas verbas alimentícias não fossem contabilizadas para inserir, para se ter o teto constitucional. É isso que eu tento dizer. Ou seja, novas hierarquias vão se estabelecendo fora dos espaços institucionais tradicionais. Quinta característica, novos compromissos dependem do reconhecimento recíproco. Quer dizer, eu dependo do reconhecimento de vocês para ser classificado como um bom professor. Vocês dependem de mim de uma boa avaliação para serem, vamos dizer, aprovados em Sociologia do Direito, que é uma disciplina que compõe a estrutura obrigatória, o currículo obrigatório das faculdades de Direito. Numa sociedade como a brasileira, não é tão desigual como a brasileira, isso é absolutamente dramático. Na semana retrasada, eu dei uma aula na pós-graduação
trabalhando a sociologia francesa, mostrando como, por exemplo, com base num autor chamado Pierre Bourdieu, que é um weberiano, e autor de um livro clássico chamado sobre a estrutura, a reprodução do sistema educacional, como ele mostra, por exemplo, que uma família miserável não tem nenhuma capacidade de dar escolaridade para o seu filho. E, ao mesmo tempo, a alta burguesia dará no Santa Cruz da Vida, dará no Lourenço... enfim, dará no Dante Alighieri, no Bandeirantes, no Lourenço Castanho, uma espécie de um investimento de saída a partir de uma cultura na educação dos seus filhos, e isso vai ter um reflexo mais à frente. Ou seja, aqueles duas pessoas não se reconhecerão como cidadãos brasileiros, porque eles não têm alguma coisa em comum a não ser falar português. Com isso, não é? O que nós vamos perceber é uma quinta característica, que é a escassez do consenso básico para qualquer projeto de nação. A escassez de um consenso para um projeto de Constituição. A escassez de um consenso que valide, que legitime um programa de desenvolvimento com base em mecanismos de planejamento no Brasil. Em suma, o que eu quero dizer é que, em última instância, o que nós temos é, na realidade, uma premissa para começar agora de vez a aula, que é dizer que um pacto ou um contrato no Brasil, um pacto social no Brasil, um contrato social no Brasil, metaforicamente falando, por meio de uma Constituição, ele só pode funcionar quando as suas premissas estiverem atreladas à dinâmica social. Ou seja, eu só consigo entender, não é? Essa é uma contribuição da sociologia da Constituição. Eu só consigo entender o desafio da constitucionalização do Brasil se eu partir dessas características que eu mencionei. Não há valores sedimentados, não há cultura comum, há uma multiplicação das linhas de conflito, há um intercruzamento dos antagonismos, há uma enorme diversificação dos interesses particulares, novas rotinas têm dificuldades de serem sedimentadas, já que dependem da distribuição de poder econômico, social e político, novas hierarquias se estabelecem fora dos espaços institucionais tradicionais, novos compromissos dependem de conhecimento recíproco, o que não é fácil de se obter numa sociedade tão desigual como a brasileira, há uma escassez de consenso básico para qualquer projeto, e um pacto ou um contrato só tende a funcionar quando as suas premissas estiverem atreladas à dinâmica social. Como é que nós nos encontramos hoje? Como é que nós saímos desse impasse? Como é que nós podemos caracterizar aquilo que, de certo modo, é, vamos dizer, a crise brasileira? Para a gente poder caminhar na linha da sociologia da Constituição, eu trago aqui um conceito da história, um conceito da história política, da história do pensamento político. E trago aqui de um autor neozelandês, que é morador há muito tempo, morador em Londres, foi professor em Cambridge, nos Estados Unidos, foi professor na Johns Hopkins, foi professor em Cambridge, na Inglaterra, foi professor na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ele deve estar com mais ou menos 98 anos, mas está vivo. Chama-se John Pocock, P-O-C-O-C-K, Pocock. É um autor fundamental para a história. E ele é um autor que entrou para a história, não é? Da história, desculpem o jogo de palavras, exatamente com o conceito que ele chama de momento maquiavélico. Não é? Ele vai criar um conceito, que é um conceito que eu já explico qual é, chamado momento maquiavélico. E vai dizer que, por exemplo, ele dá dois grandes momentos históricos que, segundo ele, foram momentos maquiavélicos. Um deles foi o surgimento do Renascimento italiano e o outro foi a Revolução Americana, a independência americana, a Revolução Americana em 1776 e a primeira Constituição do mundo moderno, que foi a Constituição Americana de 1887. O que significa este conceito de maquiavelismo brasileiro? E eu estou passando para vocês esse conceito de maquiavelismo brasileiro, porque quero dizer que em 1988, 87, 88, 86, 87, 88, 86, quando a Assembleia Constituinte foi eleita, 87, quando ela começou a funcionar, e 88, quando ela, em 5 de novembro, foi promulgada a Constituição, aquele foi o momento maquiavélico. Em princípio, talvez hoje nós estejamos, às vésperas das eleições de outubro, vivendo um momento maquiavélico. O que significa o movimento maquiavélico na história de uma determinada sociedade? Basicamente, o movimento maquiavélico se configura, não é? Ele configura. O movimento maquiavélico ele se configura quando uma sociedade, na dinâmica da sua trajetória, não é? Tem necessidades inéditas de articulação interna. Necessidades essas
que só podem ser atendidas ou satisfeitas por meio da criação e implementação de estruturas políticas originais. Vejam bem, eu vou repetir. O momento maquiavélico de uma determinada sociedade se configura quando uma sociedade, no curso de sua trajetória temporal, apresenta necessidades inéditas de articulação política. Essas necessidades só conseguirão ser atendidas ou satisfeitas se essa sociedade for capaz de criar estruturas jurídicas e políticas novas. Ou seja, nas estruturas que estão em vigência, quando nós entramos no momento maquiavélico, nós não vamos muito longe, não é? Nós só conseguimos superar esse momento maquiavélico quando, numa nossa trajetória, nós vamos, não é, ter necessidades que somente serão atendidas por uma nova Constituição, por um novo modelo de democracia, por um novo sistema jurídico, por um novo padrão de desenvolvimento econômico, por novos programas, novas políticas públicas que garantam os direitos sociais, que unifiquem a sociedade brasileira, ou a sociedade de um modo geral, no nosso caso, a sociedade brasileira. Qual foi o grande problema da Revolução Americana? Foi, de um certo modo, garantir, não é, a sua independência da Inglaterra, mas, ao mesmo tempo, trazer os valores presbiterianos, os valores protestantes da Inglaterra e trabalhar no sentido de reconhecer que as 13 unidades eram 13 unidades que deveriam ser mantidas dentro dos seus valores originais e dentro, ao mesmo tempo, vamos dizer, dos valores morais que os caracterizavam. Aquilo exigiu algo que até então não existia, que era uma ideia de constitucionalidade, que era uma ideia não só de uma revolução, não só de criar um Estado-nação que, de certo modo, manteria os valores britânicos, mas de se criar um mecanismo de poder que não existia, e esse mecanismo de poder se deu exatamente a partir do primeiro Estado moderno, do mundo moderno, primeira concepção de Estado do mundo moderno, a partir de uma visão moderna, a partir de uma ideia de Constituição. E é aí que vocês têm, portanto, a ideia, não é? Das três grandes revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana. A Revolução Inglesa nos dá a ideia de parlamento, a Revolução Americana nos dá a ideia de Estado moderno e nos dá a ideia de liberdades fundamentais e de um contrato entre aqueles que dirigem o Estado e os cidadãos. E a Revolução Francesa nos dá a contribuição que é vital para o crescimento da economia capitalista, que é o Código Civil, notadamente o Código Civil, com base na questão das obrigações e na questão da propriedade privada. A questão que se coloca aí é que, mais ou menos, é possível postular que em 1986, 87, 88, o Brasil saía de uma ditadura que fracassou no seu projeto econômico de converter o Brasil numa grande potência. Ao mesmo tempo, nós tínhamos, não é, uma fragmentação do sistema partidário e, com isso, não é, naquele momento, a ideia era, não é, em que medida o Brasil estaria, naquele momento, com inflação altíssima e coisas do gênero, e em que momento o Brasil estaria no seu grande, em que sentido o Brasil estaria perante o seu grande momento maquiavélico, não é? A ideia, o desenvolvimento do desafio do movimento maquiavélico brasileiro, ali na altura da Assembleia Constituinte, era saber se o Brasil conseguiria, se a sociedade brasileira conseguiria, se os atores políticos brasileiros conseguiriam criar uma nova forma de política legal, uma nova forma de política e de direito que articulasse as exigências intrínsecas às contingências brasileiras sem violar as regras universais da razão. Pensando bem, o que é que eu estou querendo dizer? O grande desafio é, será que nós conseguimos, racionalmente, por meio da engenharia jurídica, dotar o Brasil, não é, com uma Constituição? Não é? Será que nós saberemos dar o que é esse momento maquiavélico? Poder fazer com que nós sejamos capazes de criar uma Constituição que abra caminho para instituições políticas, para instituições econômicas, para instituições jurídicas, que atendam às necessidades de uma sociedade fraturada, dividida, desigual, dramaticamente desigual? Essa era a grande questão, não é? Em outras palavras, não é? O desafio do momento maquiavélico brasileiro era, na época da Constituinte, saber se nós seríamos capazes de criar uma nova fórmula política e jurídica capaz de articular as exigências intrínsecas às sociedades brasileiras sem violar as regras universais da razão. Aí, nós vamos suscitar duas perguntas. Nós podemos identificar duas perguntas. A primeira pergunta é, em que medida o Brasil poderia realizar seu destino comum de acordo com os cânones, os padrões, os marcos regulatórios clássicos das doutrinas constitucionais? Em outras palavras, naquele momento, não é, nós teríamos capacidade
de sair desse, não é, desafio, vencer esse desafio do momento maquiavélico brasileiro, na medida em que as faculdades de direito, inclusive a nossa, trabalhavam com uma doutrina francesa novecentista, uma doutrina do século XIX em matéria de direito constitucional? Será que dava para enfrentar, não é, com aquelas velhas doutrinas constitucionais do século XIX, do começo do século XX? Será que dava para enfrentar essa pergunta? Será que com aquela leitura que nós fazemos na faculdade de Kelsen e que as faculdades de direito do Brasil fazem de Kelsen, davam para a gente trabalhar com aquela ideia de regra do jogo kelseniano, ali na altura de 1980, saindo de uma ditadura, saindo de um processo que industrializou o Brasil, que urbanizou o Brasil, mas não distribuiu a renda e gerou, portanto, vamos dizer, esse processo de fratura nacional do Brasil em 4 nações, em 4 distintas nações? A segunda pergunta é: não se atinge, não é, grandeza inércia, ela parte da seguinte premissa: não se atinge grandeza histórica por inércia, dizem os sociólogos da política, não é? Se eles estão certos, se nós não atingimos grandeza histórica por inércia, ela só se conquista por um ato de vontade política. Como é que nós podíamos entender, como é que nós podíamos identificar uma vontade política naquele contexto de 1970 e 80, de queda de uma ditadura e de uma transição negociada para uma democracia? Ou seja, nós não tivemos uma queda abrupta de uma ditadura, nem uma consolidação abrupta de uma ditadura, de uma democracia. Nós tivemos uma ditadura que foi perdendo fôlego porque foi fracassando. E, ao mesmo tempo, nós vimos que aquilo foi parar na mão de políticos conservadores, de uma democracia ainda, vamos dizer, não podendo ser chamada totalmente democracia, uma democracia imberbe. Em que medida, não é? Nesse contexto, nós teríamos a capacidade de ter uma vontade política de unificar a sociedade brasileira, de buscar a formação da identidade brasileira, o que pressupunha não apenas a criação das regras do jogo político, mas a consagração de direitos sociais, a possibilidade de se diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres por meio de políticas tributárias, vamos dizer, que cobrassem mais, não fossem regressivas e fossem progressivas, não é? Basicamente nesse sentido. Nesse sentido, como é que nós poderíamos encontrar os canais institucionais adequados para eleger uma constituinte efetivamente representativa? Quer dizer, nós caminhamos para a saída de uma ditadura e entramos no começo de uma democracia, convocando a Constituinte, não é? A partir de uma eleição democrática com base em partidos viciados do regime passado, com base em canais institucionais viciados que não eram capazes, não tinham condições de trazer à tona, não é, todas as ambições políticas da sociedade brasileira. Quer dizer, na medida em que a Constituinte foi convocada a partir de uma eleição, não é, que trabalhou com a ideia de que os partidos tradicionais elegeriam os constituintes, mas ela seria não uma Assembleia Constituinte originária, mas ela também seria um Congresso simultaneamente, o que prevaleceu ali foram os partidos antigos, apodrecidos, viciados, na mão dos seus coronéis, na mão das suas máquinas administrativas, fazendo a correlação com os setores do empresariado. E, nesse sentido, o que é que nós vimos? Nesse sentido, nós vimos que foi difícil a gente enfrentar esse desafio do momento maquiavélico brasileiro. Se nós ganhamos esse desafio ou não, a resposta, obviamente, foi negativa. Nós não ganhamos. Mas vamos deixar para discutir essa resposta na aula da semana que vem. O que eu quero é tentar discutir o ponto de saída da Constituinte. Quando a Constituinte começa a trabalhar, em primeiro lugar, não é? A unidade política e social da Constituinte era precária. Quer dizer, o que nós tínhamos ali nada mais é do que políticos profissionais, na sua maioria, gente que já tinha sido deputado, senador, prefeito, governador, vice-governador, etc., 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 que se candidatou dentro de uma linha de fazer a Constituinte, mas continuar depois dentro do Congresso. Quer dizer, nós não tivemos o que aconteceu com o Chile, não é? E a pergunta que se faz é em que medida isso não nos prejudicou e impediu a gente de ter uma Constituição efetivamente capaz de dar ao país aquilo que o momento maquiavélico exigia, não é? Nesse sentido, nós não tivemos uma unidade política e social. E, ao mesmo tempo, as condições econômicas criaram enormes dificuldades para o trabalho constituinte. Por que elas criaram dificuldades para o trabalho constituinte? Porque no momento em que a Constituinte foi eleita e no momento em que a Constituição foi feita e promulgada, a inflação gerou uma enorme crise política.
Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, não é? Por que a ditadura fracassou? Ali no auge da ditadura, quando Geisel lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, e o plano era considerado, vamos dizer, o grande símbolo do virtuosismo e do talento dos militares brasileiros, esse plano fracassou fragorosamente. Naquele momento, ele foi lançado em 1974, não é? Em 74, entre 73 e 74, a inflação brasileira passou de 15% para 34%. Depois, em 1976, a inflação brasileira foi de 46%. Em 1979, a inflação foi de 77%. Em 1980, a inflação foi de 110%. Em 1984, quando nós tivemos a campanha das diretas, desculpem, em 83 e 84, quando nós tivemos a campanha das diretas, não vencendo por pouco no Congresso, não é? Nós vamos perceber que em 83 a inflação estava em 211%, em 1985 a inflação estava em 235%. Eu sou de uma geração, gente, que vocês talvez não viveram, tenham a sorte de não ter vivido. Mas eu me lembro que eu saía para trabalhar ou dar aula no Lago São Francisco, eu moro perto de um Pão de Açúcar aqui em Higienópolis, e eu percebia que os preços ficavam num quadro negro com o nome dos produtos, mas de manhã uma funcionária ia anotando o preço dos produtos, ao meio-dia ela aumentava o preço dos produtos, às 6 horas da tarde ela aumentava o preço dos produtos. Eu vi isso na Argentina também, durante a eleição do candidato Menem, quando a inflação argentina corroía o poder aquisitivo. O que eu quero dizer é que, num contexto em que a inflação, em 1983, 84 e 85, essa inflação está em 211, 223 e 235, pensar em escrever um pacto, um contrato, pensar em escrever uma Constituição para uma sociedade desigual, com esses níveis de pobreza, de miséria e indigência que eu mencionei, mas, ao mesmo tempo, com uma economia que não tem valor de compra, porque a moeda está sendo corroída, nesse momento nós não temos o quê? Não temos como linkar, não é? Uma Constituição em algo sólido. É quase como se eu dissesse que eu tenho de pregar um parafuso, ou pregar um botão, melhor dizendo, num tecido roto. Só para vocês terem ideia, quando a Constituinte começou a funcionar, a inflação brasileira, em 1987, estava em 415%. Vejam, a inflação brasileira vai começar na década, quando Geisel assume, com 34%. Quando ele deixa o poder, em 1980, perdendo o fracasso, o governo dele fracassou no segundo Plano Nacional e isso de desenvolvimento, isso vai gerar consequências sociais dramáticas, a inflação estava em 110%. Em 84 e 85, campanha pelas diretas e saída dos militares do poder, a inflação foi para 223 e para 235. No primeiro ano de redação da Constituição, a inflação estava em 415. E no ano em que a Constituição foi promulgada, em 1988, a inflação atingiu a 1.037%. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, naquele momento, nós não tínhamos como, não é, vencer o desafio do momento maquiavélico brasileiro. Os constituintes eram políticos profissionais, os partidos políticos eram partidos da velha guarda da ditadura, criados ali na dinâmica, no esfacelamento da ditadura, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos aquilo que eu chamei de os espaços fora dos espaços institucionais. Os atores que tentaram influenciar a Constituinte, mas que não eram vinculados nem a movimentos sociais e não eram vinculados nem a partidos. Quer dizer, nós tivemos ali muita corporação empresarial, muita corporação, muito sindicato de funcionalismo, muita corporação, muitos sindicatos ou muitos grupos de pressões, grupos de lobby das empresas estatais, todos procurando levar a sua vantagem, o que levou a um determinado aumento a não se conseguir entender o que seria um valor de um bem público ou um valor nacional que, de certo modo, sintetizaria aquela Constituição. Quando nós olhamos, não é, a Constituinte, portanto, ela era uma espécie de um balaio de gatos. Ela era uma espécie em que havia pressões dos interesses bancários, dos interesses industriais nacionais, dos interesses industriais multinacionais, e os interesses industriais nacionais eram os da Fiesp, que queriam o mercado fechado, e da Firjan, que queriam o mercado fechado, porque podiam produzir produtos muito ruins, sem densidade tecnológica, porque, de certo modo, estavam protegidos com medidas tarifárias. As empresas multinacionais queriam romper as barreiras multitarifárias.
O agronegócio queria se proteger contra os movimentos camponeses. Ao mesmo tempo, as esquerdas estavam empenhadas em ir muito além do formalismo do jogo político e institucional. Elas queriam criar direitos sociais e novas formas de participação política. Nesse sentido, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma espécie de situação absolutamente dramática. Ou seja, nós tínhamos uma constituinte elaborada, pensada de uma maneira equivocada, constituintes eleitos a partir de partidos viciados, um contexto de inflação, e a constituinte foi inteiramente fragmentada por diferentes setores da sociedade brasileira que conseguiram se eleger. Nesse sentido, quando a Constituinte começou, ficou absolutamente claro que o Brasil estava num dilema. Em 1987, os militares tinham saído de 1985 em 14 de março, 15 de março de 1985, quando Tancredo não conseguiu assumir. Ele foi internado no dia 14 de março de 1984, mas o medo dos constituintes, o medo daqueles que, de certo modo, lutaram pela redemocratização, é que se a Constituinte não conseguisse superar, não é, esses obstáculos estruturais que eu mencionei para vocês, essa Constituinte permitiria, justificaria, daria o pretexto que os militares queriam para poder voltar ao poder. Portanto, num determinado momento, houve um grande acordo. E esse acordo foi um acordo em que, basicamente, não é, o centrão da época, os conservadores da época, o centrão não tem nada a ver com os conservadores, o centrão é aquele conjunto de políticos fisiológicos, padrão Arthur Lira, coisa do gênero, não é? Os conservadores e os liberais, padrão Afonso Arinos, que era professor de Direito, tinha feito a Carta dos Mineiros, tinha sido ministro das Relações Exteriores, e, de outro lado, os grupos de centro-esquerda, com Mário Covas, Fernando Henrique, e depois o pessoal do Lula. Não é? O que nós vimos ali foi que foi feito uma espécie de um acordo. Esse acordo acabou permitindo, não é, duas coisas que são muito importantes para vocês entenderem o Brasil de hoje e as eleições presidenciais. Em primeiro lugar, os setores mais conservadores preferiram ficar com as constituições temáticas e os setores mais à esquerda preferiram ficar com a comissão de redação, com a comissão de unificação. Vejam, o que você tem na Constituição? Vocês têm na Constituição, quando vocês abrem a Constituição, a definição do Estado, começa pelo Legislativo, vai para o Executivo, caminha para o Judiciário e depois vai para o resto, não é? Então, o que é que vocês tiveram? Os setores conservadores, percebendo os interesses específicos de cada subsistema econômico, os setores conservadores preferiram ficar com as 8 comissões temáticas. E essas 8 comissões temáticas se dividiram em 3 subcomissões cada uma. Portanto, nós tivemos 24 comissões temáticas. A comissão de sistematização pegaria o trabalho das 24 subcomissões temáticas e daria uma redação e armaria aquilo como se aquilo tivesse algum sentido lógico. Tentaria dar uma espécie de uma unidade doutrinária, uma identidade doutrinária para um pastiche que veio de 24 sugestões, ou de uma proposta de 24 subcomissões temáticas. Essa foi a primeira aliança, foi o procedimento que eles negociaram. Mas, a partir daí, eles negociaram um segundo procedimento. Esse segundo procedimento é eminentemente jurídico. O que é que nós temos na sociedade brasileira? Nós temos aquela divisão de renda que eu mencionei há 2 minutos atrás. Nós temos aquilo que eu mencionei do José Murilo de Carvalho. Não é? A nacionalidade brasileira é fraturada. Não é? E nesse momento, como é que eu legislo? Como é que eu legislo para uma sociedade dividida? Não é? Naquele momento, eles perceberam que era muito difícil, diante de uma inflação que chegava a 1000%. Diante da desigualdade social, que era cada vez maior, diante da crise econômica que resultava no desemprego na economia formal e o avanço da economia informal. Naquele período, era quase que impossível vocês chegarem a um acordo para, por exemplo, definir uma única norma constitucional no que diz respeito a, vamos dizer, uma questão que envolva, por exemplo, contratação, ou seja, a tributação da contratação ou a tributação da admissão de uma empresa. Quer dizer, naquele momento, percebeu-se que se não houvesse uma espécie de uma negociação, de um procedimento para se chegar a uma norma constitucional, nós não conseguiríamos, de forma alguma, em 5 anos, redigir uma nova Constituição. Qual foi a decisão que eles tomaram? PT, de um lado, PSDB, de outro lado, setor de centro-esquerda e esquerda, e, de outro lado, os conservadores, os liberais e o centrão, trabalharam com a seguinte ideia: nós vamos dividir o texto da Constituição em 2 níveis. Nós vamos trabalhar com uma ideia de regra jurídica, por um lado, e vamos trabalhar com a ideia de princípios, por outro lado. O que é uma regra jurídica? Não é? A regra se expressa por meio de um conceito claro, por meio de um conceito objetivo. A regra é auto-aplicável.
A regra pode ser aplicada de acordo com uma interpretação secundum legem, não é? O Lucas vai colocar aí o que é a norma, não é? O que é a regra ou norma e o que é uma norma principiológica. A regra ela tem um corpo de abrangência limitado. A regra tem um número definido de hipóteses. A regra admite uma interpretação sistemática, segundo a lei, como método hermenêutico. A regra, não é? A norma jurídica tradicional, a regra jurídica, ela é feita a partir de um rigor lógico-formal, que é o rigor dos códigos. É uma jurisprudência fácil de ser formada. As fontes formais do direito, as fontes do direito são fontes formais. Mas tem um detalhe: as regras, não é, jurídicas, elas valem apenas para os casos mais corriqueiros. Elas valem mais para os standard cases. Os standard cases são aquilo que Ronald Dworkin trabalhava como sendo os casos fáceis, não é? O que é um caso fácil, não é? Um caso fácil é um caso, vamos dizer, em que eu tenho uma tradição, em que eu tenho um comportamento sedimentado, em que eu tenho decisões judiciais que funcionam como precedentes, já há uma jurisprudência pacificada e coisas do gênero, não é? Ou seja, quando os constituintes observavam na sociedade um tipo de comportamento já constituído, já institucionalizado, já sedimentado, aí eles iam constitucionalizar aquele segmento por meio de regras. Qual é o problema? O problema era nas áreas novas, nas áreas com tecnologias novas, nas áreas onde nós não tínhamos tradição, nas áreas onde nós tínhamos enormes conflitos, nas áreas onde eu tinha enormes desigualdades. Ali não havia como se recorrer à figura jurídica de uma norma jurídica tradicional, ou seja, não havia como se recorrer a uma norma com conceitos claros, com conceitos objetivos, auto-aplicáveis, com base numa interpretação segundo legem. Não havia como se trabalhar, não é, naquele momento, no sentido de se criar uma regra jurídica para situações explosivas. Nesse momento, qual foi a alternativa? A alternativa foi escolher os princípios. O que é um princípio jurídico? Um princípio jurídico é um imperativo de justiça. Ele se expressa por meio de um conceito deliberadamente vago. Ele se expressa por uma, vamos dizer, indeterminação semântica. Ou seja, nós vamos trabalhar com conceitos plurívocos e polissêmicos. E essa é uma atitude deliberada. Essa polissemia é deliberada. Eu trabalho, não é, com uma linguagem que é uma linguagem que não é precisa. Qual é a finalidade da linguagem que não é precisa? É passar a ilusão de que o constituinte está, não é, diante de uma sociedade dividida, ele está acolhendo aquilo que o setor miserável quer, ele está acolhendo aquilo que o setor indigente quer, que o segmento indigente quer, ele está acolhendo o que o segmento pobre relativo quer, ele está acolhendo o que a classe média baixa, a classe média média e a classe média alta quer. Portanto, vocês vão começar a perceber um certo truque retórico, não é? Uma certa estratégia retórica, um certo pragmatismo retórico de usar conceitos abertos, conceitos deliberadamente abertos, conceitos deliberadamente indeterminados, para passar passar para a sociedade, internalizar na sociedade a ideia de que a sociedade tinha sido acolhida no seu conjunto com base nas normas da Constituição. A ideia, portanto, era trabalhar com um campo de abrangência mais limitado, com um número indefinido de hipóteses. E qual é a característica do princípio? Como eu disse, os princípios têm uma dimensão de peso que as regras não têm. Os princípios têm necessidade de serem ponderados. A ponderação tem como critérios a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, não é? O que nós vamos perceber é que, quando eu falo em princípio, eu falo num número indefinido de hipóteses. Eu falo na racionalidade material do direito. Eu falo numa jurisprudência difícil de ser formada. Eu falo nas fontes materiais do direito. A ideia da Constituinte, então, foi deixar as regras jurídicas tradicionais, portanto, as normas tradicionais, as regras jurídicas, para, vamos dizer, os casos mais fáceis. O mais difícil, eles trabalharam com a ideia de princípios. O que são, não é, as normas jurídicas? A cultura que a Constituinte tinha era uma cultura positivista, era uma cultura kelseniana, era uma cultura legalista. Não é? E os parlamentares que tinham uma formação kelseniana lembraram claramente que Kelsen dizia que princípios são normas frustradas. Elas não são normas jurídicas, elas atuam como para pautas extrajudiciais, o que corrói a segurança do direito e gera incertezas jurídicas. Ao mesmo tempo, com medo dos militares, o centro-direita e a centro-esquerda, portanto, o antigo PFL e o PSDB,
tentaram, num determinado momento, se compor, conseguiram cooptar alguns setores da direita, alguns setores do centrão, e consagraram a ideia de vamos redigir uma Constituição dessa maneira. Tudo o que for consensual, a partir de uma observação sociológica, como é que funciona a família brasileira, como é que funciona a pequena empresa, tudo isso que já está, de alguma maneira, sedimentado no comportamento da economia e da sociedade e da cultura brasileira, nós vamos trabalhar usando a técnica da norma jurídica, nós vamos elaborar regras jurídicas, não é? Dentro de uma visão com um número definido de hipóteses, com uma interpretação sistemática como método hermenêutico, o rigor lógico-formal, portanto, a ideia clássica de legalidade, uma jurisprudência fácil de se formar, fontes formais para os casos fáceis ou os casos padronizados. Para aquilo que é novo, para que aquilo que é dividido, para que aquilo é explosivo, nós vamos trabalhar com um campo de abrangência ilimitado. Como? Usando retoricamente conceitos vagos. E com isso nós vamos ter ali uma espécie de uma norma plástica, uma norma mata-borrão, que permite um número indefinido de hipóteses. E essas, vamos dizer, hipóteses vão ser ponderadas, nós vamos trabalhar com a ponderação como método hermenêutico. Vamos trabalhar com uma ideia de uma racionalidade material. Quer dizer, nós, enquanto no direito tradicional, nós podemos falar numa linguagem lógico-formal, agora nós vamos usar elementos como mulher honesta, o conceito de contrato, a função social do contrato, a função social da propriedade, a ideia do trabalho como valor da dignidade humana. Mas o que significa a honestidade da mulher? O que significa a dignidade do trabalho como valor humano? Qual é a função social do contrato? Qual é a função social da propriedade? Ou seja, tudo isso vai fazer com que a gente saia de uma análise lógico-formal na elaboração de uma Constituição e caminhemos para uma discussão mais, vamos dizer, substantiva. Na linguagem de Weber, nós saímos de uma racionalidade lógico-formal e caminhamos para uma racionalidade material. Em vez de eu discutir o direito pelo direito, eu vou discutir o conteúdo do direito. E depois eu vou buscar uma forma jurídica para institucionalizar a decisão principiológica que nós tomarmos. Nesse sentido, vejam o artigo número 3 da Constituição. Constitui objetivos fundamentais da Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Claramente, são três conceitos abertos. O que é ser justo? O que é ser livre? O que é ser solidário? Vocês são justos? Eu sou solidário a vocês? O que significa, não é, ser livre? Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Outra palavra aberta. O que significa desenvolvimento nacional? Qual é a sua prioridade? Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos? Como é que ele se legitima do ponto de vista substantivo? Ele vai atender os interesses da classe média, da burguesia, ou ele tem um compromisso de neutralizar a pobreza? Não é? Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Em quarto lugar, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Outros exemplos que nós podemos dar do ponto de vista dessa linguagem aberta, não é? Desses conceitos indeterminados, vagos, deliberadamente vagos, indeterminados, são, por exemplo, a ideia de moralidade pública, a ideia de mulher honesta, a ideia de função social do contrato, a ideia de função social da propriedade e a ideia de princípio da boa-fé. Quais são as funções dos princípios? Porque para o direito, as funções são os princípios. Vai aparecer na tela agora um slide, uma transparência, uma lâmina, que mostra claramente por que nós precisamos de princípios. Todos vocês conhecem o que é um motor. Não é? O motor funciona à base de uma série de peças. Não é? Agora, essas peças têm de ser lubrificadas. Elas têm de ter uma graxa. Da mesma maneira como o sistema normativo tem um código penal, um código de processo penal, uma lei de execução penal, da mesma maneira como eu tenho um código comercial, ou agora eu tenho um código civil, mas eu tenho também um código de processo civil e tenho uma série de leis especiais, não é? Eu preciso o quê? Eu preciso fazer com que esses códigos se harmonizem entre si, que eles se desequilibrem. Para isso, eu preciso de uma graxa. E essa graxa no direito é dada pelos princípios. Por isso é que nós tínhamos, antigamente, a lei de introdução ao Código Civil, cujo artigo 5º era uma obviedade. O juiz, ao julgar, tem de levar em consideração o bem comum e a finalidade social da lei. Raios, o que quer dizer isso? Né? Porque isso está no direito. Isso não está no direito de graça. Isso está no direito como se fosse a graxa, né? Como se fosse a vaselina, como se fosse o lubrificante do sistema jurídico.
Portanto, uma função, um princípio, tem 4 funções. Ele tem uma função integradora, ele tem uma função interpretativa, ele tem uma função diretiva e ele tem uma função unificadora. Na sua função integradora, não é? Que é essa que eu estou mencionando, ele propicia a resolução dos litígios que não são enquadráveis nas normas tradicionais. Ele trabalha, portanto, ele é voltado, os princípios são voltados apenas ao hard case. Ao mesmo tempo, os princípios ajudam a orientar o preenchimento das lacunas. Essa é a primeira função dos princípios. É uma função integradora. Tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que é quase impossível, tudo aquilo que não dá consenso, tudo aquilo que, de certo modo, divide, mas numa hora eu tenho que tomar uma decisão, nessas horas, na hora de se fazer uma Constituição, eu vou recorrer a uma linguagem principiológica. Eu vou recorrer a conceitos como o que eu mencionei: sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, trabalhar com o bem de todos sem preconceitos de origem, raça e sexo, não é? Trabalhar com o conceito de mulher honesta, de função social do contrato, de função social da propriedade, de princípio da boa-fé. Em seguida, os princípios são utilizados pelo legislador constitucional, que criam, não é por meio de princípios, procedimentos que orientam a compreensão das normas no sentido do próprio sistema jurídico. O que significa isso? A Constituição tem alguns valores. E o Constituinte, sabendo que a Constituição tem alguns valores econômicos, políticos e sociais, ele cria uma série de princípios para balizar a interpretação. É quase como se ele dissesse: calma, nenhum de vocês vai poder interpretar a Constituição livremente. Isso fica claro no judiciário. O juiz não pode interpretar a Constituição livremente. Ele pode, em algum momento, até não interpretar literalmente a lei, ou segundo a lei, não é? Segundo legem. Mas ele pode, ele tem um limite para ser discricionário. Daí ele precisa de alguns princípios que o orientem a compreender a norma no sentido próprio de todo o sistema jurídico. Ele não vai ler a norma pela norma, não vai interpretar pela norma, mas vai interpretar a norma pelos princípios de todo o sistema constitucional. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que os princípios têm uma função diretiva. Eles apontam os rumos da ordem jurídica. Eles atuam como uma diretriz programática da ordem jurídica. Não é? Quando a Constituinte vai dizer, no artigo número 3, que nós temos de promover o bem de todos, erradicar a pobreza, garantir o desenvolvimento e construir uma sociedade livre, justa e solidária, ele vai preparando o caminho. Com base nesse discurso, ele vai preparando pragmática e programaticamente, que a sociedade aceite as normas jurídicas, as regras jurídicas que virão depois de passar a entrada da vaselina. Não sei se está claro. Não? Eu preciso, no primeiro momento, de 4 a 5 artigos. Se vocês olharem, é um belo exercício, vocês vão perceber que o primeiro artigo, o segundo artigo, o terceiro artigo, o quarto e o quinto artigo da Constituinte brasileira são artigos programáticos. Eles preparam o terreno, eles lubrificam o terreno, eles dão a graxa para que vocês entrem nas engrenagens do sistema jurídico. E, com isso, os princípios exercem a última função, que é assegurar a coerência doutrinária e sistêmica da ordem jurídica. É permitir a conjunção, a articulação da racionalidade formal e da racionalidade substantiva do direito. Em alguns momentos, vocês vão perceber que, em nome da racionalidade formal, o direito, a Constituinte, a Constituição é uma obra de engenharia política. Não é? Agora, num determinado momento, essa obra de Constituição, essa obra de engenharia política tem de ser legitimada, tem de ser aceita pela sociedade. Para ser aceita pela sociedade, eu tenho de dizer aquilo que cada um da sociedade quer ouvir. Só que eu não posso atender o burguês e, ao mesmo tempo, atender a classe média. Eu não consigo. Eu tenho de falar uma palavra tão vaga que atenda a todos. É essa a finalidade dos princípios, não é? Dada a finalidade dos princípios, nós vamos perceber um problema complicado que vai surgir a partir daí, não é? O problema que vai surgir a partir daí é, fundamentalmente, o fato de que os princípios que o legislador utilizou na sociedade brasileira não conseguem ser aplicáveis por completo num caso concreto. Ou seja, eles são vagos demais para os juízes. Eles são vagos demais para os promotores. Eles são vagos demais para os advogados de defesa ou para os advogados que atacam, que acionam. Não é? Ou seja, num determinado momento, a tática de utilizar os princípios como graxa, como vaselina, como uma estratégia pragmática de utilizar a retórica do direito a partir de valores, vamos dizer, que atraíam a sociedade, que persuadiam a sociedade, que levavam cada cidadão a achar que estava representado na Constituinte, não é? Na Constituição, isso gerava um problema concreto.
Quando nós vamos, por exemplo, formatar um contrato, quando vocês forem advogados de direito público, direito privado, não importa, e começarem a trabalhar com esses conceitos vagos, vocês vão perceber que se o advogado for inteligente, a primeira coisa ele vai dizer, o conceito é vago, vamos começar a normatizar esse conceito, vamos começar a tornar esse conceito mais concreto. A mesma coisa ocorre quando um juiz toma essa decisão, quando vai aplicar uma norma como essa. Vejam, por exemplo, que quando um juiz, do ponto de vista de uma constituinte, que valorizou o aumento do número de princípios em relação às regras, não é? Isso em relação às constituições passadas, elas quase não tinham princípios. A Constituição de 88 aumentou significativamente o número de princípios. Na hora que ela aumentou o número de princípios, ela ampliou a força do Judiciário, ela ampliou a força do Ministério Público. Por quê? Porque como os conceitos indeterminados eram tão vagos, no momento em que se tinha de ser aplicado esse conceito, num caso concreto, o promotor podia fechá-lo, o juiz podia fechá-lo. E, nesse momento, o que ele fazia? Ele estava legislando para o caso concreto. Ele estava saindo de uma interpretação secundum legem e indo para uma interpretação criativa, para uma interpretação praeter legem, para uma interpretação, vamos dizer, acima de tudo, uma interpretação criativa. E isso vai gerar uma série de problemas que vão bater nesse ano eleitoral em que nós nos encontramos, não é? Vejam bem o que eu quero dizer. Um dos problemas dos princípios constitucionais é que não há um consenso em torno desses valores. O que é justiça para vocês? O que é justiça para o MST? O que é justiça para os que têm a propriedade e o que é uma justiça para aquele que invade porque ele busca um direito de moradia? Não é? Vejam, eu tenho aí um confronto. O direito de moradia é um valor, o direito de propriedade é outro valor. Qual dos dois prevalece? Eu tenho de ponderar. Eu tenho de ponderar em função do contexto. Num contexto de integração de renda, talvez prevaleça o direito de propriedade. Mas num contexto em que eu tenho um alto índice de miserabilidade, de favelas e comunidades de mocambos e coisas do gênero, eu tenho de também ponderar o direito burguês de propriedade, valorizando o direito de moradia. Quer dizer, mais uma vez eu percebo que, num determinado momento, no caso, quando o juiz ou quando o promotor tem de atuar num caso concreto, quando ele define o sentido preciso para uma norma vaga, ele ganha um poder de quase legislador. Ele ganha um sobrepoder. É esse o momento em que surge o direito alternativo, é esse o momento que surge o movimento dos juízes pela democracia, o movimento dos juízes pelo direito alternativo, o movimento conservador ou reacionário da Associação Magistrada, dos Magistrados Brasileiros, e a mesma coisa vai ocorrer também no Ministério Público. Na teoria do direito, a interpretação de um princípio constitucional nunca é arbitrária. Pelo contrário, não é? Os teóricos do direito que trabalham com os princípios, como Ronald Dworkin nos Estados Unidos, Robert Alexis na Alemanha, eles vão dizer que os valores passam do plano ético para o mundo jurídico, não é? Deixam de ser fonte secundária e subsidiária do direito para serem alçados ao centro do sistema jurídico. Agora, há limites para a interpretação, há limites para a concretização da norma. Esses limites, por exemplo, Dworkin vai lembrar que, num determinado momento, nós temos de acompanhar as decisões que foram tomadas anteriores a nós. Nós temos de valorizar, o juiz vai ter de valorizar a ideia de uma jurisprudência que vai se formando. Ele não precisa se apegar à jurisprudência. Ele trabalha na linha de uma obra coletiva. Imaginem um de vocês fazer um capítulo, um colega faz o segundo capítulo, o que vai fazer o penúltimo capítulo, ele não pode inventar muito, porque àquela altura o trabalho dele já foi, de certo modo, balizado pelos antecessores. Não é? Nós vamos começar a perceber que essa ideia de uma interpretação, para essa ideia de interpretação, os juristas que defenderam a utilização de princípios trabalhavam com a noção de que nós podemos, de certo modo, balizar esses princípios, não é? Mas o fato é que, quando nós falamos numa Constituição que misturou princípios, combinou princípios com regras, essas, portanto, regras com conceitos objetivos e princípios com conceitos pouco objetivos ou com conceitos indeterminados, nós vamos perceber que a saída que a Constituinte deu para o Brasil não foi uma Constituição rígida dentro dos valores lógico-formais de uma faculdade de direito como lá com São Francisco, da PUC, mas foi uma Constituição aberta. Foi uma Constituição aberta. O que significa a Constituição aberta? No momento em que nós temos um número significativo de princípios na Constituição brasileira, em todos os capítulos, isso significa que cada juiz vai poder definir um sentido para o princípio de acordo com o que ele aprendeu na faculdade, de acordo com seus valores, de acordo com a sua geração. Eu me lembro, fiz pesquisas nesse sentido, mostrando o que foi a ideia, quando veio a lei do divórcio, como é que os juízes de primeira instância, muito jovens,
que tiveram Sociologia do Direito no curso de graduação do Largo de São Francisco e passaram no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, como é que eles lidavam com uma enorme facilidade com a questão do divórcio que foi introduzida no Brasil em 1977. Já os desembargadores mais velhos, catolicões, tinham uma enorme dificuldade. Eu me lembro, por exemplo, que um desembargador, que foi meu professor de Direito Civil, disse que a lei do divórcio foi obra do comunista para, de certo modo, disseminar o mal na família brasileira e caminhar com isso para a derrubada dos valores cristãos da sociedade brasileira. Não é? E fazia um discurso contra o divórcio. Imaginem este homem no Tribunal de Justiça decidindo, vamos dizer, um conflito relativo à dissolução de um vínculo patrimonial. O que eu quero dizer é que, nesse sentido, o que nós temos é uma Constituição aberta. E uma Constituição aberta permite que ela seja modernizada a partir, hermeneuticamente, na primeira, da segunda e da terceira instância, ao longo do tempo. Que ela se torne uma Constituição mais plástica, que ela se torne uma Constituição que vá, num determinado momento, se adaptando aos novos casos, aos novos problemas que não existiam ou não foram identificados pelos os constituintes mais antigos, não é? Portanto, o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista da sua funcionalidade, do ponto de vista da sua eficácia no âmbito de uma dada sociedade, uma Constituição aberta, uma Constituição baseada na combinatória entre regras e princípios, ela, de certo modo, pode permitir que os juízes de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância, se tiverem boas intenções, se não fizerem ideologia política, ou se não se deixarem levar para uma ideologia política, que eles consigam utilizar, de uma maneira bastante criativa, a readaptação, a recriação da Constituição, hermeneuticamente, para dar conta de uma sociedade que vai ficando mais complexa ao longo do tempo. Não sei se está claro o que eu quero dizer, não é? Não sei se está claro o que eu quero dizer. O que estou querendo afirmar é que, do ponto de vista da sua funcionalidade e da sua eficácia, no âmbito de cada sociedade, a combinatória entre regras e princípios permite, hermeneuticamente, que os juízes compatibilizem, não é, o ordenamento jurídico com o meio social, com o ambiente econômico, com o sistema político, com o sistema cultural que o gerou e que o circunscreve. Qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, os juízes se deixam levar, não é? Ou por uma atitude mais política, ou se deixam levar por uma visão ideológica, ou simplesmente começam a achar que eles têm o mesmo poder do ponto de vista da legislação. Eles acham que eles podem legislar. Daí, então, vem essa discussão sobre ativismo judicial. Daí vem essa discussão sobre consequencialistas e garantistas. Vejam, por exemplo, quem são os garantistas, não é? Por que o pessoal que defendeu o Lula exigiu que a defesa, que o juiz da terceira ou sexta vara criminal de Curitiba não julgasse de uma maneira consequencialista? Consequencialistas são os juízes que utilizam os princípios para tomar decisões em detrimento das regras. O que o pessoal do PT, os advogados do Lula queriam, era um juiz que decidisse com base nas regras e não nos princípios. Porque as regras têm conceito fechado, são mais fáceis de serem interpretados, enquanto os princípios permitem leituras politizadas ou permitem, inclusive, aventura política, que foi o que aconteceu. Quer dizer, nós começamos a perceber, eu, por exemplo, comecei a perceber num determinado momento, fui chamado muito a falar para juízes e promotores, inclusive, até este ano já estive no Paraná para discutir com os juízes essa questão dos princípios e das regras, não é? Tudo isso vai fazer com que a gente vá observando, ao longo do tempo, como é que o Lula foi julgando pelo juiz Sérgio Moro, não com base no Código Penal, não com base em regras, mas com base em princípios, com base no princípio que eu chamei, que é o princípio da moralidade pública. Em nome da moralidade pública, o juiz Sérgio Moro foi interpretando de uma maneira cada vez mais elástica, cada vez de uma maneira mais elástica. E quanto mais elástica, não é, era essa, vamos dizer, interpretação, quanto mais aberta, mais abrangente era essa interpretação dele, mais politizada ela se tornava, e com isso era absolutamente óbvio, não é, que naquele momento ele poderia estar alimentando um sonho político. Ficou absolutamente claro. Eu me lembro que, assim que terminou a eleição, uma entidade financeira dessas XPs da vida, me fez um pedido para fazer um trabalho fechado com eles, fazer uma avaliação do que poderia acontecer. Não é? E a primeira pergunta que eles me fizeram foi: Sérgio Moro, será ou não ministro do governo Bolsonaro? Eu disse: será, obviamente. Tudo aquilo que ele fez é claramente usar, como, por exemplo,
o candidato à sucessão do Quércia, Marrei, utilizou o Ministério Público para chegar à política, como, por exemplo, vários outros políticos chegaram ao Senado ou chegaram à Câmara utilizando interpretações elásticas trazidas pela Constituição de 88. Daí, então, vem a questão do ativismo jurídico. Daí vem a questão do ativismo judicial. Quando vocês veem claramente, não é, o consequencialismo é claramente alguém que trabalha com a ideia de princípio. Né? O garantismo é fundamentalmente o garantismo dos advogados que têm uma visão de mundo mais formalista e querem que as regras sejam mais respeitadas. Ou seja, esta questão dos princípios e das normas jurídicas gerou, no julgamento do Lula, claramente, não é? Esse julgamento foi feito em 2016, não é isso? Gerou claramente, ele abriu o caminho para que nós tenhamos esses dois candidatos que vão disputar a presidência da República para valer. Não é? Vem exatamente de um problema que foi criado lá atrás, exatamente por um excesso, vamos dizer, de discricionariedade na utilização dos princípios da Constituição por determinados juízes. Isso não aconteceu só, não aconteceu só no caso do Moro e do Lula. Isso vem acontecendo em vários outros locais, em várias outras áreas do país, em vários outros sistemas, não só no sistema político, mas no sistema econômico, no sistema bancário e coisas desse tipo. Quais são, não é? O problema que eu quero trazer para vocês, para caminhar a aula, eu tenho mais alguns 10, um pouquinho mais pelos meus cálculos, uns 13 minutos, o que eu quero dizer é que essa distinção entre normas e princípios foi muito inteligente para permitir que a Constituição chegasse ao fim. Houve um momento em que a discórdia era tão grande, a discussão era tão contundente, que houve um momento em que não se acreditou que a Constituinte seria capaz de chegar ao término do seu trabalho. No entanto, quando o acordo foi feito entre o PSDB, via Fernando Henrique, e via Covas, com o pessoal do Lula, não é? Isso funcionou, essa ideia de fazer o acordo. Aquilo que divide, nós vamos normativar sob a forma de um princípio. Aquilo que nós conseguimos já está pacificado, vai ter a norma, vai ter uma constitucionalização sob a forma de uma regra jurídica. Isso permitiu que a coisa fluísse. Na semana que vem, eu vou mostrar, fazer uma análise da arquitetura do direito, da arquitetura da Constituição, e mostrar que, se do ponto de vista do fecho do trabalho constituinte isso funcionou, do ponto de vista da aplicação dessa Constituinte ao longo do tempo, ela vem gerando alguns problemas, mas ela também vem gerando, não é, uma série de conquistas civilizatórias. Não é? Vejam, o que eu quero dizer, eu não vou satanizar a Constituinte, como os economistas fizeram, principalmente os economistas neoliberais, mas eu também não vou, de certo modo, fazer uma leitura muito progressista, muito aberta a favor da Constituinte. Eu vou dizer que ela cumpre o papel para o qual ela foi criada. Não é? Ela cumpre o papel. Ela tem os seus equívocos, mas neste momento, eu me lembro que eu dei uma palestra no Instituto do Fernando Henrique há mais ou menos uns 3 anos atrás, em que a pergunta era, não é? Eu, Oscar Vilhena, da GV, e a Paula Dallari, vocês são a favor ou não dessa Constituição? E eu fui o único que esteve ali, que defendeu a permanência dessa Constituição, dentro exatamente do fato que eu vou mencionar na semana que vem. O que eu quero dizer é que, por ser uma Constituição que tem alguns problemas, mas por ter um excesso de princípios, de alguma maneira, alguns tribunais, nas suas áreas, por base nos princípios, conseguiram fazer interpretações responsáveis, criaram uma jurisprudência e hoje já há entendimentos pacificados. Abrir o processo constitucional significa abrir um processo em que nós não sabemos como se dará a chegada, principalmente em fase do acirramento político que nós temos hoje, em face dos problemas ideológicos que nós temos hoje, em face do jogo político ter sido substituído, dos adversários do jogo político terem sido substituídos pela relação amigo-inimigo numa guerra em que, se o inimigo não for eliminado, o inimigo elimina o meu lado. Não é? O que eu quero dizer é que, num contexto como esse, tudo que nós não precisamos, não é de uma nova Constituinte. Nesse momento, nós temos de caminhar na linha de identificar alguma coisa como sendo 4 riscos e alguma coisa como sendo algo em torno do que eu vou chamar de uns 7 problemas ou de uns 8 problemas, e aí eu termino a aula de hoje. Vejam que eu estou terminando as minhas aulas o tempo todo com problemas. Eu nunca termino a minha aula fazendo afirmações peremptórias. Eu sempre trabalhei com uma dimensão de provocar o meu aluno. Sempre trabalhei com uma dimensão problematizante. Eu sempre parto de um problema para chegar a um sistema. Ao contrário do raciocínio lógico-dedutivo, que, de certo modo, marca a pedagogia dos professores de direito nas escolas mais conservadoras. O que eu quero dizer é que nós temos 4 riscos. Primeiro risco, os princípios
abrem caminho para um significativo espaço para as discussões morais, não é? Esse é o problema dos princípios. Por isso é que os autores conservadores baseados em Kelsen têm um horror aos princípios. Não é? Os princípios não são... eles abrem caminho para uma discussão moral. Qual é o medo dos conservadores? Vejam, se vocês forem juízes um dia, e vocês vão pegar uma ocupação do MST e vão ter de julgar uma ação de reintegração de terra. Vocês vão perceber que certamente os advogados do MST vão trabalhar invocando o princípio da função social da propriedade para justificar, com base nele, o direito da moradia. É tudo que, vamos dizer, o setor imobiliário não quer ouvir. É tudo que o setor imobiliário não quer ouvir. O que é que o setor imobiliário não quer ouvir? Não quer ouvir um juiz discutindo a função social da propriedade, porque isso abre caminho para o direito da moradia. Ele vai trabalhar com a ideia de que, se nós não tivermos o direito de propriedade, a economia se esfacela. Quer dizer, portanto, o que eu quero dizer é que os princípios abrem caminho para um significativo espaço para discussões morais. Qual é o risco? No caso dessas discussões morais prevalecerem sobre as regras jurídicas, não é? O risco é a imprevisibilidade da interpretação do direito. É a imprevisibilidade da segurança do direito. O segundo risco é o risco de uma excessiva valorização da magistratura como guardiã das promessas civilizatórias dos textos constitucionais. Juiz não tem mandato, não é? A gente não pode deixar de lado. Juiz não tem mandato. Não é? E mais do que isso, nós percebemos que o controle do Judiciário, o controle do Ministério Público é corporativo, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quer dizer, nós não podemos correr o risco de vermos os juízes sem controle acharem que podem se transformar em Deus. Não é? Quando esses juízes se transformam em deuses legisferantes, isso vai dar problema. Não é? Basta ver como é que nós vimos lá em 2016, um julgamento que foi claramente um julgamento, a gente não percebia com tanta clareza, não é? Mas os sociólogos do direito já estavam percebendo que dali viria algum problema. Qual era o problema? Uma utilização muito hábil dos princípios para inviabilizar, não é? Um determinado candidato, um determinado partido, e num primeiro momento se imaginava que aquilo era apenas e tão somente um engajamento ideológico, mas não era um projeto de poder de juízes e de promotores naquele momento. Então, vejam, o risco é de que, nesse caso, a excessiva valorização da magistratura como guardiã das promessas civilizatórias dos textos constitucionais, não é? Isso os transforme em desequilibre o relacionamento dos poderes. Terceiro risco é o risco da excessiva normas principiológicas ou programáticas corrói os marcos normativos da Constituição. Traduzindo, se eu tiver uma Constituição muito principiológica, excessivamente principiológica, ela não serve de referência, porque eu nunca teria uma resposta firme para algo importante. Por outro lado, se eu tenho só uma Constituição normativa, com regras, ela não tem a flexibilidade necessária para se adaptar a uma sociedade que é cambiante. Eu dou um exemplo. Em 1985, eu fui convidado para integrar uma comissão de paz, não sei se era da ONU, não me lembro, para fiscalizar a lisura das eleições da Nicarágua. Foi aquela eleição em que ganhou Daniel Ortega, que depois virou ditador. Eu me lembro que assim que cheguei, depois da Guerra Civil da Nicarágua, da queda do sandinismo, da queda do ditador, eu estava no hotel, não tinha luz, tinha um abajur de quinta categoria, não tinha mais nada, a minha bagagem foi parar no Panamá, não tinha livro para ler à noite, eu não consigo deitar sem ler. Eu me lembro que eu peguei, só tinha a Bíblia e a lista telefônica. Eu ia pegar a lista telefônica de Manágua, peguei a Bíblia. A Bíblia era absolutamente... Desculpe, eu peguei a Constituição nicaragüense, a Constituição que os sandinistas queriam. Era uma Constituição sem norma, mas era uma Constituição principiológica. Ela dava todos os direitos, ela assegurava tudo e mais alguma coisa. Não é? Ela só não assegurava a chegada em 3 dias da mulher que nós queremos, ou do namorado que nós queremos. Não é? O resto, ela era excessivamente principiológica. Nós tivemos no Brasil textos excessivamente fechados, excessivamente rígidos. Não é? Esse é um dos problemas que eu quero mencionar a vocês. Não é? A Constituição tem de ser um marco capaz de combinar estabilidade e flexibilidade. Combinar, não é? Normas principiológicas e programáticas e regras jurídicas. Não é? O problema é que ela tem de equilibrar. Se ela for desequilibrada, se tiver muito princípio, eu não tenho marco, de certo modo, para gerar a segurança do direito. Se ela for excessivamente fechada, ela se deixa ultrapassar em função do dinamismo social. Quais são os problemas, não é, que nós vamos ter? Eu vou ter aqui a possibilidade de falar para vocês em 5 problemas. Não é? Eu tinha dito 6 problemas, ou 8, mas são 5 problemas. Primeiro problema, são problemas hermenêuticos. Primeira questão,
diz respeito às implicações institucionais da criação judicial do direito. Como é que o juiz pode, ao interpretar o direito, criar o direito? Quem é que limita essa criação? Quem é que baliza? O que é que baliza? Qual é a liberdade? A liberdade que o juiz tem é total e absoluta para definir quem é que se insere como réu e pode ser condenado pelo princípio da moralidade pública? Pelo conceito de improbidade administrativa? Vejam, não é? Recentemente nós tivemos, no ano passado, a aprovação da lei da improbidade. Os partidos políticos aprenderam claramente o que aconteceu com o Lula. O que é que eles aprenderam? Não podemos deixar uma matéria como improbidade, que é um conceito aberto, na mão de juízes que vão fazer política, como aconteceu com o Moro. Portanto, eles começaram a quê? Começaram a impedir que o conceito de improbidade administrativa ficasse na nova lei de improbidade administrativa muito aberto. Eles começaram a fechar, começaram com isso a dificultar, a restringir a liberdade de um juiz de interpretar, não é? Praeter legem, o conceito de improbidade. Não é? Portanto, a primeira questão diz respeito às implicações institucionais da criação judicial do direito. Quando dispositivos constitucionais têm a forma de princípios, como é que nós podemos definir critérios minimamente objetivos para interpretá-los, conjugando legitimidade na interpretação com a segurança do direito? Quer dizer, como é que eu posso, de um lado, trabalhar com valores abertos, conceitos indeterminados, que legitimam uma Constituição, que atraem a lealdade da sociedade para essa Constituição, porque fala em justiça social, fala em bem comum, fala em função social do contrato, fala em função social da propriedade, fala no conceito de mulher honesta, fala no conceito de moralidade administrativa, mas, ao mesmo tempo em que isso é vantagem, como é que eu posso evitar o abuso do juiz? Como é que eu posso segurar o juiz carreirista, o juiz de má-fé, ou o juiz que entrou lá não é para fazer algum trabalho do ponto de vista ideológico? Não é? Nós temos vários, eu não quero dar nomes, mas nós temos claramente um ministro que foi indicado para o Tribunal Superior do Trabalho, que entrou no tribunal dentro de um viés altamente reacionário, altamente ideológico, vinculado ao Opus Dei, que é filho de um grande jurista que assessora o Bolsonaro e que está, a qualquer momento, já deveria ter sido, o que se fala é que ele está sendo, se o Bolsonaro se reeleger, ele será a próxima indicação para o Supremo. Quer dizer, vejam, um homem que assumiu a carreira dentro da magistratura, dentro de uma perspectiva ideológica. Portanto, essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando dispositivos constitucionais têm a forma dos princípios, como é que é possível definir critérios minimamente objetivos para que os juízes possam interpretá-los, conjugando legitimidade com segurança do direito, que os juízes não fiquem soltos? Segundo problema, não é? Terminando o primeiro problema. Ao ampliar os poderes políticos normativos dos juízes, as interpretações de princípios, não é? Elas são extensivas, elas acabam, de alguma maneira, permitindo que os juízes possam gerar tensões institucionais. Não é? Portanto, como é que nós permitimos que os juízes sejam criativos, mas limitamos essa discricionariedade para que não cometam abusos? A segunda questão é a questão da representatividade da democracia. Em razão do peso do poder econômico no financiamento eleitoral e em razão da fragmentação de um sistema partidário apodrecido, a vontade majoritária no legislativo carece de legitimidade. Quer dizer, se nós olharmos o legislativo brasileiro, em que medida o legislativo que foi eleito em 2019 representa a sociedade brasileira? Quando vocês viram aquele deputado anteontem, fazendo o que ele fez aqui em São Paulo, agredindo a Vera Magalhães, vejam em que medida esse sujeito representa o que ele representa da sociedade brasileira. Os meus setores não são representados na sociedade brasileira por esse parlamento. Ou seja, partindo de que o sistema partidário, partindo do ponto de partida, me desculpem, de que o sistema partidário é viciado, de que o poder econômico influencia, o que eu quero dizer é que a vontade majoritária no legislativo muitas vezes carece de legitimidade. Por isso, nesse sentido, não é? Nós vamos começar a perceber que, ao invalidar as decisões do legislativo, será que o Supremo não estaria agindo de modo contra-majoritário? Ou seja, na primeira pergunta, eu levantei a pergunta postulando que o juiz pode agir de má-fé ou pode abusar. Agora estou fazendo o inverso. Será que muitas vezes, não é? E isso eu vejo como exemplo, não o Sérgio Moro, mas eu vejo o Fachin, eu vejo a Rosa Weber e vejo o Barroso. Conheço os três, não é? Me dou muito bem com os três. São pessoas que vão trabalhar na linha de, muitas vezes, a maioria é acidental, como foi em 2018. Muitas vezes, a maioria de 2018 no Legislativo pode não se reeleger.
Ou, muitas vezes, uma maioria ocidental pode tentar desorganizar aquilo que foi construído por uma democracia consolidada, como aconteceu com a vitória do Trump nos Estados Unidos. Portanto, aí a questão que se coloca é: não poderá o juiz, não poderá o desembargador, não poderá o ministro do Tribunal Superior, não poderão as cortes superiores trabalhar positivamente dentro de uma tentativa de proteger as minorias, trabalhando com com viés contra-majoritário, oferecendo às minorias respostas a demandas por justiça que não são atendidas pelas instâncias legislativas tradicionais? Se vocês olharem, não é? Esse debate nunca vai ser, acho que não será travado na Faculdade de Direito, mas é o debate trazido pelo Barroso, trazido pelo Fachin, é o debate do neoconstitucionalismo, é o debate do constitucionalismo aspiracional. Quer dizer, eu vou interpretar as normas dentro de um viés de equidade, dentro de um viés de solidariedade. E essa é uma discussão que foi trazida pela democracia cristã, pela vitória dos americanos na Segunda Guerra Mundial, pela democracia cristã e pelos sindicatos na virada do século, na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. A terceira pergunta é a pergunta do déficit da representação política. Não é? A crise de legitimidade do legislativo brasileiro se arrasta há anos e levou os tribunais a se tornarem mais sensíveis aos anseios sociais do que os canais encarregados de promover a agregação de interesses e tomar decisões coletivas. Por isso, será que a sociedade não tende a se identificar mais com os juízes progressistas do que com os parlamentares? Será que isso é bom para o país? Essa é uma questão bastante política, não é? O que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, como nós vamos ver com alguns jovens, principalmente com aqueles juízes pela democracia, que começaram a valorizar na hermenêutica jurídica o direito de moradia em detrimento do direito de propriedade, usando o princípio da função social da propriedade para fazer a fundamentação jurídico-legal dessa decisão, não é? Muitas vezes, um juiz como esse não acaba tendo uma visão, vamos dizer, progressista perante a sociedade, que é uma visão muito mais legitimada do que a visão que os deputados tradicionais têm. Não é? Isso é bom para a magistratura? Ou isso joga no juiz, não é? Aquele gosto, por num determinado momento, trocar a toga, rasgar a toga e achar que ele pode, pelas suas decisões, se transformar num legislador ou mesmo numa eleição em que ele utiliza aquilo que ele fez pelo direito, o que, de certo modo, pode criar dificuldades para a imagem da magistratura e tensionar o equilíbrio dos poderes. A quarta questão, e a penúltima questão, é a questão da substantivação da democracia. A democracia sempre foi tratada, não é, de uma maneira como regra do jogo. Essa é uma visão clássica da democracia, eu disse isso na primeira aula para vocês. O que é uma democracia mais substantiva? É a democracia que não se limita à regra de maioria, não se limita a definir o papel legislativo dos parlamentos. Implica também um aumento de peso dos tribunais. Se o legislativo é legitimado pelo povo, a justiça é legitimada por um processo discursivo, no qual são explicitadas as razões das decisões tomadas. Não é? Qual é a questão que eu coloco aqui? Se nós recorremos a argumentos e juízos de oportunidade não deduzidos das leis interpretadas ou de normas muito vagas, será que os juízes não vão legislar? Vejam, será que os juízes não vão legislar? Em caso afirmativo, será que uma excessiva judicialização da vida social implica riscos para a democracia? Se vocês quiserem, vocês podem puxar, ou então vocês podem pedir ao Lucas, eu passo para ele. Mais ou menos no final do ano passado, o Journal of Democracy me fez um pedido para escrever um ensaio sobre essa pergunta, sobre essas perguntas que eu estou levantando. Não é? E a ideia era exatamente isso. O ativismo judicial no Brasil pode contrariar a democracia, pode fragilizar a democracia. Nós estávamos lá atrás, quando eu entreguei o texto, há um ano da atual eleição. O Journal of Democracy é um dos mais importantes revistas da ciência política, e este número é um número que está muito preocupado com as eleições aqui no Brasil. Mas vejam, exatamente esta questão, não é? Vocês tiveram um juiz lá atrás que mudou as regras do jogo, usando os princípios, esse juiz virou político, virou ministro da Justiça, esse juiz é candidato, vocês têm deputados da Força Tarefa, ou gente que vem do Ministério Público em vários estados saindo para candidatos, gente que vem do Ministério Público para o Senado, gente que vem do Ministério Público e da magistratura para governo do Estado. O que eu quero mostrar para vocês é em que medida essa discussão substantiva fortalece ou enfraquece a democracia. Não é? Essa é a pergunta. E a última pergunta da aula é basicamente a seguinte: qual é a democracia, não é,
que nós queremos? Em que princípio? A democracia, não é? Que deveria ser, priorizando o interesse público e os interesses sociais, o quanto ela está distante da democracia de fato que nós temos. Traduzindo, é uma pergunta bem weberiana. Qual é o conceito que nós temos, não é, de democracia e qual é a distância desse conceito que nós temos de democracia para a democracia que nós temos aqui no Brasil? Em que medida, não é? O que é que nós estamos vendo? Em que medida, não é? No processo legislativo, nós vimos que, durante algum tempo, até medidas provisórias foram negociadas por deputados. Eu sei de escritórios jurídicos que foram contratados por empresas para prepararem, não é, projetos de lei ou até mesmo medidas provisórias que foram levadas, negociadas com os políticos, que foram convertidas em lei, ou algumas foram convertidas em lei. Não é? Quantas vezes, não? O que nós estamos vendo no processo legislativo brasileiro? O que nós estamos vendo no processo legislativo brasileiro foi que nós estamos percebendo cada vez mais a mercantilização das decisões legiferantes do Poder Executivo e dos poderes subterrâneos das grandes empresas, evidenciando uma inversão dos valores. O processo legislativo de uma democracia que prioriza o interesse público, o caráter geral das leis releva as particularidades dos casos específicos. Já no âmbito de um Congresso convertido em balcão de negócios, as particularidades prevalecem. Ora, diante a generalidade dos princípios e a particularidade das regras, em que medida esta combinatória entre regra e princípio, que foi decisiva para que o Brasil não tivesse o retorno dos militares, consolidasse a democracia e chegássemos até hoje, em que medida essa combinatória entre regra e princípio, se foi vital lá atrás, está funcionando no presente? Não sei se eu fui claro com a aula de hoje. Foi uma aula mais densa. Mas, se eu fui claro, a pergunta mostra a sequência e a coerência do curso. Em que medida uma combinatória política feita pelo pessoal do PT, pelo pessoal do PSDB, assessorado por professores de direito, em que medida essa combinatória entre regras jurídicas e um número de princípios que nunca as constituições anteriores brasileiras tiveram, não é? E isso trouxe à tona uma nova institucionalidade para o Brasil, isso abriu o caminho para um fortalecimento da magistratura, não é? Em que medida isso, não é? Essa Constituição, essa Constituição mais aberta, em que medida ela, de alguma forma, produziu os resultados esperados? Ela é eficaz ou ela não é eficaz? Não vamos responder isso de uma maneira muito rasteira agora. Mas eu quero fazer uma avaliação do que ela deu de certo, do que ela não deu certo, para tentar analisar isso do ponto de vista do direito constitucional, por um lado, e do ponto de vista do direito do Estado, do outro lado. Teoria do Estado, do outro lado. Mas consciente que na sociologia da Constituição, ao contrário do direito constitucional, a sociologia da Constituição trabalha a partir de uma visão funcional do direito, enquanto a teoria do Estado trabalha a partir de uma visão kelseniana do direito. Kelsen trabalha com o Estado já jurisdicizado. Quando vocês têm aula com base em teorias, elementos de teoria geral do Estado, os professores tradicionais da Faculdade de Direito na área de Estado, não os mais jovens, eles dão a teoria do Estado, o Estado já constitucionalizado e como é que a Constituição é disciplina. Os professores de Sociologia Política e de Sociologia Jurídica têm uma visão funcional. Eles querem saber de onde uma Constituição vem, ou seja, de que contexto social de uma Constituição vem, para onde ela vai, no momento da Constituição, o que é que prevalece e o efeito de retorno, o feedback. Uma vez feita a Constituição, ela se volta para aquela sociedade que exigia uma Constituição. A sua Constituição cumpre o papel para o qual ela foi criada ou não? Esse vai ser o tema da semana que vem. Agradeço, gente, a pergunta de vocês. Foi um prazer estar com vocês, estava com saudades, eu não gosto de feriado. E gostaria de dizer o seguinte, se vocês acham que tem perguntas a fazer, mandem pelo chat. Se vocês acham que querem conversar, trocar ideias, pedir sugestões, mandem pelo chat. E, ao mesmo tempo, também, se vocês quiserem conversar sobre orientação de leituras e coisas desse tipo, tanto o Lucas quanto eu nos colocamos à disposição de vocês. Ok? Estou terminando a aula, Lucas. Acho que na hora certinha. Tá certinho. Eu coloquei o link aí do seu artigo do Journal of Democracy. Também para quem quiser acessar. É isso. Acho que uma parte vai assistir também a gravação. Só para vocês saberem, vai ter um artigo meu saindo logo no Jota. Eu nem me lembro, porque eu fiz outro artigo hoje. Ambos são sobre o atual governo. Vocês devem perceber que eu não sou propriamente um simpatizante do atual governo e do atual presidente. Mas tem um artigo que está saindo no Jota amanhã ou depois.
No J não, deixa eu ver. Dá para sair um artigo no Jornal da USP também, no J e no Jornal da USP, é isso que eu quero dizer. São sobre temas constitucionais. Uhum. Eu vou colocando lá no site. É isso, gente. Boa sorte para vocês. Agradeço a todos vocês. Minha médica já me disse que no momento em que eu me apresentar, eu vou ter muito saudade da Faculdade de Direito. Se eu tenho saudade no feriado de vocês imaginam quando eu entrar na compulsôria. E eu estou chegando lá, né? Eu tenho mais 1 ano e meio de faculdade. Obrigado, gente. Mas tem a solução do sênior lá. Ganhando 40% a menos. Claro, o sênior ele é descontado por trabalhar. Gente, é isso aí.